separei em critérios relativos ao trabalho e critérios relativos à pessoa, certo? Então vamos lá. Primeiro, relativo ao trabalho. Qualidade. Esse critério tem a ver com o conhecimento do trabalho, com a capacidade que a pessoa tem de exercer a atividade com autonomia em termos de saber fazer. É aquele nível que a pessoa já tem segurança, sabe bem o que está fazendo, o que tem de fazer, sem precisar ficar toda hora perguntando para alguém, recorrendo constantemente ao manual, ao roteiro, entende? A ideia aqui é analisar e ver se a pessoa já tem esse nível de conhecimento suficiente para apresentar um trabalho com qualidade, com o mínimo de erros ou equívocos ou dúvidas. Mesmo porque lá na casa dela, ela não terá algum colega do trabalho do lado a quem ficar recorrendo para perguntar toda hora não. Como é que faz isso aqui mesmo? Como é que é? Não é verdade? Mas olha só, não estou dizendo que a pessoa não possa ter dúvida, que não possa recorrer ao supervisor, ao gestor ou outro colega para esclarecer alguma coisa. É claro que isso é absolutamente normal, envolve aspectos de comunicação que vamos falar em outro tópico. Mas o que não dá é para mandar uma pessoa para o teletrabalho sem ter segurança de que a pessoa conseguirá desenvolver suas atividades com autonomia de conhecimento, com autoconfiança e correr o risco de ter o produto, a entrega com erros, defeitos, falhas. Não dá, né? Quem tem dificuldade precisa ter um acompanhamento mais de perto, mais dedicado, mais imediato, concorda? Então, para autorizar a pessoa a ir para o teletrabalho, tem que ter certeza de que a pessoa sabe o que tem de fazer, sabe fazer bem feito e com qualidade. Quantidade. Esse aspecto aqui é também muito importante avaliar. A pessoa produz um volume de trabalho condizente com a meta que será estabelecida, porque afinal de contas, o teletrabalho é mensurado por meio de resultados. Isso implica dizer que ela terá que produzir determinada quantidade de resultado dentro de um período estabelecido. Ela terá a condição de produzir esse volume de trabalho? Não adianta ser extremamente precioso com relação à qualidade e não dar conta de entregar toda a quantidade de resultados estipulada. Da mesma forma, não adianta produzir muito sem qualidade alguma. Por isso, nesse aspecto, é importante o gestor avaliar qual é a capacidade que essa pessoa tem de entregar volume de trabalho. Ela demora muito? Porque por mais que ela consiga, mas demora muito, com o tempo, ela vai ter um desgaste muito grande em teletrabalho. E o teletrabalho passará a ser um fardo para essa pessoa ter de cumprir a produtividade cobrada. Então, de duas uma, ou ela vai começar a deixar de entregar tudo ou parte dos resultados dentro do tempo estabelecido, ou ela irá considerar que está tendo uma sobrecarga de trabalho por estar em trabalho remoto. Não é raro ver teletrabalhador falar para mim que acaba trabalhando mais do que 7 horas por dia, considerando que a meta cobrada está razoável e compatível com o período de expediente, ok? Bom, então se pergunte, essa pessoa vai dar conta de cumprir a produtividade que se espera de maneira saudável e com qualidade? Conhecimento de TI. Aqui a ideia é saber se a pessoa tem um mínimo de conhecimento de TI, para saber lidar com situações e problemas técnicos que possam surgir. Se a pessoa for um analfabeto digital, vai ficar complicado o traquejo de algumas ferramentas, além daquelas que habitualmente ele utiliza para fazer o serviço. Às vezes, será preciso acessar pela rede VPN do órgão. O que é VPN? Tá bom, é a rede virtual privada, por onde é possível acessar os diretórios e pastas do órgão de fora do órgão. Tem que ter uma ideia e alguns conceitos de internet, saber a diferença de download e upload, por exemplo, manejar o Windows, os principais navegadores, porque uma coisa é certa, vai dar problema. Eles acontecem, não tem jeito. E não dá para a pessoa ser daquela que se a tela mudar de cor, ela diz, meu Deus, o sistema parou de funcionar. Ah, não. Isso vai acabar inviabilizando a execução do teletrabalho, concorda? Porque ela vai abrir um chamado na TI, vai falar com o gestor, com o supervisor, com o marido, com todo mundo. E na verdade não era nada, só mudou o tema do visual do e-mail. Poxa, aí não, né? Olha só, a pessoa não precisa ser um hacker, um especialista em informática, mas tem que saber se virar. Requisitos e recursos técnicos. Aqui o que se precisa é saber se a pessoa tem os recursos tecnológicos que minimamente garantam que ela conseguirá executar o trabalho. Estou falando de computador, de software, internet, tem que analisar se o computador dela tem a configuração mínima para exercer as atividades em teletrabalho. Se tem internet boa, se tem algum outro programa instalado que seja necessário para o trabalho. Isso depende muito da atividade a ser desenvolvida. Por exemplo, a configuração do computador para a atividade de elaboração de minutas é uma, e a configuração mínima para um computador de um programador de TI é outra, concorda? O gestor é quem vai avaliar. E como? Sondando mesmo, conversando com o teletrabalhador, perguntando, questionando,
para colher informações que ajudem nesta análise. É importante. Olha só, por mais que não seja responsabilidade do órgão conceder, fiscalizar ou dar manutenção no computador particular do teletrabalhador, se o gestor perceber que não tem as configurações ou recursos mínimos, já pode evitar um desgaste, porque a pessoa vai tentar fazer, não vai dar conta e depois vai se perceber que o teletrabalhador foi quem não investiu nos seus recursos tecnológicos, mesmo sabendo que era responsabilidade dele. Eu lembro de um caso que o teletrabalhador foi morar em um lugar distante, um local mais rural assim, sabe? E a qualidade da internet era muito ruim, instável, toda hora caía. E consequentemente isso acabava prejudicando a execução do trabalho dele. Enfim, ele acabou se mudando novamente para o plano piloto por coincidência, não somente por isso, por questões pessoais mesmo. E esse problema foi resolvido, mas estava começando a inviabilizar o trabalho remoto pela falta de recursos tecnológicos suficientes para exercer a atividade. Bom, esses são aspectos mais importantes que considero pensando no trabalho. Agora vamos falar dos aspectos subjetivos, relativos à pessoa em si. Separei alguns pontos que falam do perfil, que falam dos aspectos bem particulares da pessoa, do servidor. E deve ser observado desta forma mesmo, de maneira individualizada, particular, para aquela pessoa específica. Os 4 primeiros têm a ver com as características de essência da pessoa mesmo, como naturalmente ela é. Isso o gestor consegue observar com um olhar mais atento e também com o tempo. Qual o comportamento do servidor geralmente diante de algumas situações? Então vamos lá. Vou colocar a situação e colocar algumas perguntas de reflexão para ajudar a perceber o perfil do servidor, certo? Então, ok. Como lida com desafios e pressão? Geralmente é uma pessoa mais objetiva ou é uma pessoa que trava quando está sob pressão, com curto prazo, com um prazo bem determinado? Ou faz coisas com praticidade, sem muita firula? Ou é uma pessoa que capricha bastante para entregar com a melhor qualidade possível? Para o gestor, analisar qual o melhor nesse caso, tem que saber qual a necessidade específica do serviço. Por exemplo, tem trabalhos que são repetitivos e rápidos, então o preciosismo em algumas informações e detalhes são desnecessários. Porém, tem atividades em que a precisão da informação é essencial, no qual a quantidade nem quer dizer muita coisa, porém a exatidão das informações é crucial. Concorda? Um outro. Como lida com pessoas e relacionamentos? É uma pessoa extrovertida, daquelas que só começa a trabalhar depois que falou com todo mundo na sala? Ou é uma pessoa mais introvertida, contida, na dela, daquelas que parece que some da sala sem ninguém ver, como se tivesse um alçapão embaixo da estação dela? É uma pessoa que precisa falar com outras, se não explode? Ou é uma pessoa que não faz questão que ninguém fale com ela? Para analisar qual o mais adequado, é importante tentar entender e imaginar como essa pessoa irá lidar com isso sem o convívio social do trabalho. Por exemplo, o falador terá outras pessoas no seu convívio social para suprir essa necessidade de falar? O quietinho terá outros círculos de convívio social? Ou vai gerar ainda mais esse efeito de ostra? E no ambiente de trabalho presencial, como será sem essa pessoa? Isso também tem que considerar. Vai ser uma perda ou vai ser um ganho? Acontece também. Como lida com o tempo e prazos? Sabemos que cada um tem um ritmo e geralmente gostaríamos que todos tivessem o nosso ritmo, não é verdade? Mas respeitando e entendendo o tempo de cada um, qual o ritmo dessa pessoa, ela tem compromisso com prazos? Chega atrasado ou se desculpa quando chega atrasado ou acha que está tudo bem? Ou é daquela que nunca se atrasa? Quando tem um prazo para cumprir, essa pessoa tem uma performance melhor? Ou ela trava por ficar preocupada com prazo? Ela é mais rápida para fazer suas tarefas, para poder sobrar tempo para outras coisas? Ou é uma pessoa que, se deixar, usa todo o tempo que tem para caprichar e entregar com mais qualidade? É uma pessoa organizada? Estação de trabalho, lista de tarefas? É uma pessoa que tem planejamento? Ou é uma pessoa que sai fazendo e depois pensa, poxa, se eu tivesse começado por ali era melhor? É uma pessoa que tem disciplina com ela mesma, cumpre suas metas, sua agenda? Ou é uma pessoa que procrastina suas atividades? Essa análise também é interessante e é bom que seja feita alinhada à atividade que será desenvolvida, pois pode ser que a atividade seja do tipo que o atraso pode, de fato, comprometer ou prejudicar o serviço. Tem outras que, por mais que um atraso seja ruim, o mundo não vai acabar por causa disso, não é verdade? Tem atividades que têm uma certa tolerância com prazos rígidos, sem comprometer o serviço, concorda? Se forem várias atividades ao mesmo tempo, essa pessoa vai saber administrar ou ficar perdida.
Como lida com regras e detalhes? É uma pessoa que tem um senso de certo e errado muito grande? Que cumpre as regras fielmente, mesmo que ninguém esteja olhando? Ou é uma pessoa que não liga muito? Se o serviço for entregue, se for interessante, se for conveniente. Pensa nas regras em geral. Leis, éticas, boas práticas de conduta, orientações da unidade, tudo isso. É uma pessoa que trata com rigor e exigência de um jeito excessivo? Quando até mesmo você diz, não é para isso tudo, tem que ter uma certa razoabilidade nisso. Ou é uma pessoa que nem liga muito para nada, agindo de qualquer forma, até de forma inconsequente em algumas situações. É uma pessoa detalhista, perfeccionista, que se não tiver perfeito não serve e não larga enquanto não achar que pode melhorar. Ou é uma pessoa que nem liga muito para detalhes, arredonda os números, diz que é mais ou menos isso e lá e está tudo bem por ela. Para essa análise, os aspectos, regras, é importante observar para tentar perceber indícios se ela tenderá a cumprir ou não as regras relativas à nova modalidade, se respeitará o processo e os procedimentos estabelecidos, se respeitará os acordos, mesmo sem ter um chefe cobrando. O extremo oposto também tem que ter cuidado, porque uma pessoa extremamente legalista, formal, escrita, ela mesma pode não ficar confortável com algumas situações de teletrabalho, porque é uma modalidade nova e nem tudo está previsto, escrito, normatizado. Já com relação aos detalhes, a percepção também deve ser alinhada com a atividade em si, porque muitas vezes, para uma mesma atividade, você pode autorizar 2 teletrabalhadores, sendo que um conclui sua atividade rapidamente, enquanto o outro demora mais do que o período de expediente do órgão, só porque não tem um horário de encerramento. Isso pode causar uma sensação de sobrecarga de trabalho, quando na verdade é apenas o perfil da pessoa que tem dificuldade de concluir. Muito bem, agora vem 4 pontos que é bom considerar, até para não ver apenas a situação atual. É para gerar no gestor uma reflexão para uma análise mais holística. Motivação. Por mais que não seja uma exigência da regulamentação do teletrabalho que o servidor diga e justifique o porquê está solicitando o teletrabalho, é uma informação muito rica para o gestor conhecer o interesse do servidor quando tem a intenção de fazer o teletrabalho. Ajuda a entender, tentar entender da melhor forma, contribuir e até identificar alguma coisa que indique que pode ser prejudicial para o serviço e para a unidade. Pode ser porque a pessoa quer ficar mais perto dos filhos, quer fazer uma faculdade, quer estudar para concurso, quer experimentar porque achou massa essa ideia de teletrabalho, de trabalhar em casa, enfim. A ideia aqui não é julgar o interesse da pessoa, mas conhecer para, se precisar, tentar compatibilizar dentro do possível com os interesses do serviço, da unidade e da gestão. O próximo aspecto é contexto pessoal. Qual o contexto dessa pessoa? Ela está passando por alguma dificuldade? Por alguma doença na família? Por um divórcio? Um casamento recente? Tem família ou é uma pessoa sozinha na cidade? Mora com quem? Tem outros círculos de convívio social? Está motivada, desmotivada? Está com dificuldades financeiras? Faz faculdade? Pratica atividade física? Enfim, a situação atual e o contexto na qual aquela pessoa está inserida. O outro aspecto é histórico profissional. Qual é o histórico profissional dessa pessoa? Já mudou de unidade quantas vezes? Teve algum episódio marcante, traumatizante na vida profissional? Tem apresentado um crescimento, um desenvolvimento profissional? Ou uma pessoa que já não está mais ligando para o crescimento profissional, quer ficar mais sossegado, esperando a aposentadoria? E também é bom ver a postura profissional. Como esse servidor se comporta na unidade? É prestativo, colaborativo? É um servidor cooperador? Ou é mais pidão de ajuda? Respeita e compreende as decisões do gestor? Ou é mais reclamão? Qual tipo de trabalho o servidor gosta mais? De coisas novas? Ou da segurança de já saber como fazer o trabalho? Lida bem com inovações e mudanças? Ou gosta das coisas mais estáveis? Recebe bem ou nem tanto um feedback de correção? Tende a ser mais aquele servidor que faz de tudo para poder ficar no teletrabalho? Ou vai ser mais do tipo que quer mesmo é fazer só o mínimo para não sair do teletrabalho? Olha como esses pontos são importantes para se observar. E o último ponto que trago, e talvez seja o mais importante deles, é confiança. Esse sim precisa ter confiança mútua entre o gestor e o servidor e vice-versa. O teletrabalho é algo relativamente novo, então também são novas as situações que surgem. Existem muitas questões não definidas, coisas novas e que não estão regulamentadas, não se tinha imaginado.
E para que seja bem sucedido, é necessário haver confiança entre as partes, para que esse contrato dê certo. Porque em muitos momentos o gestor terá de decidir pela sua conveniência e oportunidade e assumir os riscos daquela decisão, que pode não ser interessante para o teletrabalhador. E é nesse momento, no momento em que os interesses não se batem, que há divergência, que é preciso a confiança para saber que todos estão tomando as ações e decisões com a melhor das intenções. Até que se pratique mesmo o teletrabalho, não se sabe ao certo como vai ser. As incertezas são muitas, até mesmo para o servidor. É uma nova rotina, novas programações, novos ajustes de horários, de vida e até da família que convive no mesmo teto. Tudo isso é influenciado por essa nova modalidade de trabalho. Quando a pessoa pede para ir para o teletrabalho, de certa forma, ela já fez uma programação na cabeça dela, já idealizou, às vezes já combinou com a família, isso é bom, mas a realidade pode ser diferente. Para o gestor também é uma nova realidade, novos procedimentos de trabalho, novo tipo de gestão, novas formas de controle e acompanhamento, às vezes mais trabalho. E por mais que tenha planejado, organizado, deixado tudo pronto, a realidade também pode ser diferente. Por isso que é uma boa prática adotar um período de experimentação, na qual o servidor irá realizar o teletrabalho como se já estivesse em teletrabalho, com as mesmas regras, cobranças, procedimentos, exigências, e o gestor também, fazendo os controles, acompanhamento, comunicação, tudo como se fosse o mais real possível o teletrabalho. Na minha unidade, para você ter uma ideia, já faz parte do fluxo de entrada em teletrabalho, o período de experimentação, que é justamente para o gestor e servidor experimentarem e sentirem se vai dar certo. O servidor vai ter uma noção mais exata, se era isso mesmo que ele queria, ver como vai colocar a teoria na prática, ver se vai conseguir se organizar para cumprir a produtividade, se vai se sentir excluído, como a família vai se comportar. E para o gestor também, avaliar se os mecanismos de controle e acompanhamento estão funcionando e se está sendo prático, se o servidor está respondendo bem a essa realidade, fazer alguns testes de comunicação, se vai se adaptar e saber lidar com essa gestão por resultados, tudo isso. Então a dica é, testa primeiro para ver se vai dar certo. Durante esse período de teste, que eu uso de 1 ou 2 semanas, e como não está formalizado ainda o teletrabalho, eu abono o ponto do servidor nesse período. Tem gente que me pergunta, mas e se ele não entregar os resultados? Dos males o menor, né? Já é um indício para eu analisar se compensa autorizar o teletrabalho para essa pessoa ou não, né? Imagina se eu já tivesse autorizado de uma vez, formalmente, não é verdade? O desgaste era muito maior.